Nossa primeira live aqui no Instagram. Tudo na vida tem um começo, né? A gente começa de algum lugar. Às vezes a pessoa olha para uma pessoa e vê assim, nossa, ela começou, é sorte para ela, né? Aquela pessoa tem aquilo do nada. Nada é do nada, né, gente? A gente sempre começa de algum lugar, de algum ponto, né? Na nossa vida. E hoje que queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha jornada no empreendedorismo, né? Como eu comecei a empreender desde lá de trás, antes mesmo de ter a fotografia, antes mesmo de existir essa palavra empreendedorismo, lá atrás mesmo, começando na infância. Então eu vou começar a falar aqui, anotei tudo e depois vai ficar gravado. Vamos lá, tudo começa de um jeito, né? Eu vou começar a falar da alfabetização. A gente começa lá na alfabetização, na época da escola, quando eu comecei a estudar, né? Eu lembro que eu não gostava de estudar, minha mãe conta até hoje que eu chorava para ir para a escola quando eu era pequenininha e eu não gostava de estudar. E na alfabetização eu tive muita dificuldade, porque a minha avó teve câncer de mama e eu perdi muitas aulas, né, na alfabetização. Eu lembro que mamãe não tinha como me levar, eu ia às vezes, até acho que a primeira série foi desse jeito. Eu lembro também que quando eu ia pra escola, é, minha mãe não tinha como buscar porque ela estava trabalhando e tinha uma pessoa que me buscava, tipo aquelas vans que as pessoas alugam não, né? Pagam mensalmente para buscar as crianças, mas minha mãe não tinha condição de pagar. Eu lembro que ela conhecia uma pessoa que fazia isso e ela passava na escola antes, na minha escola onde eu tava, antes de pegar todo mundo. Então eu saí primeiro que todo mundo na época e chegava em casa muito depois. Isso aí acho que foi na primeira série. E nessa época eu não gostava de estudar. Foi então que na segunda série também não gostava de estudar, repeti de ano. Só fui mudar essa mentalidade pro estudo na terceira série, quando eu comecei no IZEPAM. Gente, quando eu comecei no IZEPAM, eu amava estudar, né? Foi aí que eu comecei a estudar mesmo. Eu, aquela aluna CDF, quem aí depois vai assistir a aula, que estudou comigo, é aquela pessoa que se sentia mal quando tirava nota baixa, estudava mesmo, se preocupava com as provas, deixava de fazer muita coisa para poder estudar. Isso foi até o meu ensino médio, né? Até o ensino médio. Mas nesse período aí da sétima, oitava série, eu comecei a jogar vôlei, né? Eu jogava vôlei e eu amava jogar vôlei. Na época nem tinha nada disso. Eu até postei muita coisa aqui nas Olimpíadas, né? Porque eu joguei vôlei uns 2, 3 anos nessa época do ensino médio. Aí veio o ensino fundamental, né? Do IZEPAN a gente tinha a oportunidade de ir para uma escola técnica. Aí eu pensava, o que eu vou fazer? Aí eu escolhi a administração, porque eu gostava muito de matemática e não imaginava que a administração envolvia muitas coisas além da matemática. Aí eu fui para a escola técnica, isso em 2008. Foi que eu comecei a ter a experiência com o marketing, que na época não existia esse marketing digital que nós temos hoje, né? Isso lá em 2008, 2009, quando comecei a estudar a parte de administração, tinha o marketing em si, mas era marketing qualidade total, não existia o marketing digital, né? Não tinha nem celular na época, né? Quanto mais a internet em casa, computador, enfim. E foi lá que começou a minha paixão pro marketing. Tinha um professor na época que as pessoas tinham muito medo dele, né? E eu amava, porque ele fazia a gente sair da zona de conforto. Ele inventava coisas assim pra gente criar. A gente tinha que criar propaganda, a gente tinha que inventar. Eu criei na época um carro que tinha uma maquiagem específica no porta-mala ali, porta-luvas, que era específico para mulheres. Eu criei uma pasta de dente que um dia eu mostro pra vocês, uma pasta de dente que ela é metade pasta e metade outra coisa. Não posso falar porque isso não existe até hoje. Não tem registrado em nenhum lugar, ninguém fez isso até hoje. Olha, isso faz tempo. Eu tenho esse produto até hoje, que eu me apaixonei por marketing mesmo. Teve uma vez que a gente tinha que assistir várias aulas não, vários propaganda de TV, que na época era o que mais existia, era propaganda de TV, e assistia e analisava aquela propaganda de TV, o que tinha ali, o que comunicava. E na época ele falava assim, se aquela propaganda você não conseguiu identificar, se você não conseguiu
pegar o que o anunciante está falando, aquele público não é para você. Então a gente analisou mais de 50 propaganda que a gente nem via na internet direito. Na internet não, na televisão, porque na época não tinha internet. E a gente fazia os anúncios. A gente criou um anúncio em vídeo na época de uma escova de dente, uma pasta de dente também, que a gente teve que escrever os logos, fazer música, fazer tudo. Isso tudo na escola técnica. Gente, eu me apaixonei pela parte de marketing. Na época eu nem tirava foto, não tinha nem celular. E a gente foi pra casa de uma pessoa, de um amigo nosso, que tinha um celularzinho melhor na época, e a gente gravou essa propaganda. Ficou muito legal. Então foi daí que surgiu a minha paixão pro marketing lá na escola técnica. Só que aí acontece que no próximo ano, em 2010, eu tinha que começar a fazer um estágio para poder valer como hora para o meu curso técnico. Aí eu entrei numa unidade, que eu não vou falar aqui o nome, uma instituição, e eu fiz estágio lá nessa instituição, aprendi muito nessa área de administração, de empresa, junto, né, estudando com a escola técnica. Eu sempre achava que eu não ia conseguir. Quando eu tinha que fazer estágio, eu falei, nossa, como que eu vou fazer um estágio e estudar ao mesmo tempo? Né? Porque eu estudava praticamente o dia, aí tinha um estágio e eu tinha que estudar à noite para poder fazer as provas, tinha aulas sábados também no último ano, uma loucura, e eu achava que eu não ia conseguir. Fiz o estágio na época e foi muito bom para poder ter essa primeira experiência na área de trabalho, enfim. Só que acontece, antes disso, eu trabalhava no final de semana, não, nos finais do ano, em uma loja que era perto lá de casa. Então eu sempre queria aprender alguma coisa, eu nunca esperava, né, acontecer as coisas. Mesmo na época que eu estudava, chegava no final do ano, trabalhava nessa loja para poder ganhar um dinheiro no final do ano. Época de Natal, essa loja bomba até hoje, que é lá perto da casa dos meus pais. E eu trabalhava lá novembro, dezembro, sempre em novembro, porque como eu era CDF, dia 20 de novembro, assim, no máximo, eu já era liberada da escola. Então eu ia pra lá trabalhar nessa loja. Aí foi em 2011 que eu comecei a trabalhar lá, né, no Natal, já tinha terminado, 2010, já tinha terminado o ensino médio, o ensino técnico, e tinha terminado também a parte do estágio, e eu fiquei lá novembro, dezembro e janeiro. Foi em janeiro que a unidade onde eu fiz estágio me chamou para fazer um processo seletivo com mais de 40 pessoas, e eu fiz processo seletivo como a mesma, achava que não ia passar, mas processo seletivo é aquilo, né, gente? A gente faz aquela prova, a redação, a gente escreve aquilo que eles querem ouvir, né? Então, a gente faz uma redação lá, o que eles querem ouvir, pra você entrar no processo seletivo e tira boa nota na prova múltipla escolha. E foi assim, eu passei em primeiro lugar na época. Hoje em dia, eu nem sei como é que tá esse processo seletivo, se é assim. E entrei pra trabalhar como recepcionista. Isso em 2011. Paralelo a isso, em 2011, né, eu comecei a fazer o quê? Comecei a divulgar, foi quando começou o Facebook aqui, né, no país. Eu comecei a divulgar coisas da minha igreja, né? Deixa eu até postar uma fotinha aqui, eu e a época, deixa eu achar aqui a fotinha, em 2011, eu e o meu esposo hoje, gente, isso aí é na época de namorada, em 2011, né? Eu vou fazer esses dois paralelos. O paralelo da instituição que eu tava trabalhando e ao mesmo tempo que eu tava fazendo, né, trabalhando na instituição, eu fazia as atividades da minha igreja, postava as fotos da minha igreja. Aí, em 2011, a gente começou a divulgar as coisas da igreja, né? Da minha igreja, coisas evangélicas, coisas do grupo do jovem. A gente fazia retiro, a gente fazia programações e tava divulgando na igreja mesmo. Na época com celular, tá? Celular, porque eu não tinha, né, câmera na época. Isso paralelo em 2011. Aí em 2011, lá volta pra cá. Tá, aí em 2011, né, comecei a fazer essas publicações no Facebook da igreja e eu tava trabalhando nessa unidade. Só que eu queria fazer uma faculdade de administração em 2011. Eu não tinha condições, meu salário não permitia eu pagar a faculdade. Aí o que eu fiz? Quero continuar estudando. O que eu fiz? Eu vou fazer um curso
pra a minha cabeça não paralisar, porque eu sei que a pessoa para de estudar, né, exercitar a mente, vai perdendo esse ritmo. Eu entrei na Microlins, falei assim, eu não posso pagar a faculdade agora, vou fazer um Microlins, um curso para poder a mente não parar. Aí eu fiz o curso de informática e fiz o curso quê? Administração. Sempre tinha que ter administração no meio. E foi muito bom esse curso também, porque na época a gente também tinha que criar um projeto. E eu criei um projeto de uma loja. Gente, porque eu pegava tudo pra fazer. Negócio em grupo, eu fazia, deixa que eu faço e eu coloco seu nome. Eu peguei pra fazer e criei uma loja do zero. Criei o logo na época, criei slogan, que nem antigamente nem era slogan que falava, era frase. Criei tudo. E hoje, 10 anos, 2011, 11 anos depois, a minha irmã tá pegando esse projeto e criando a loja, que é a loja Priorize, né? Ela teve sempre esse desenho novo, né? Esse logo é novo. Mas a ideia do Priorize, a coroa, foi tudo eu que criei na época. E Priorize por quê? A ideia era priorize o que há de melhor em você. Porque, por exemplo, assim, eu sou mais gordinha, então eu vou usar roupa que eu priorizo que é emagrecer. Eu tenho quadril largo, então eu vou usar roupa que prioriza mais a parte de cima, não a parte do quadril. Então é essa a ideia da loja e hoje essa loja tá aí, ó. A minha irmã pegou esse projeto e tá abrindo a loja dela. Muito legal, né? Uma coisa que a gente fez lá atrás, a gente vê resultado hoje. Uma coisa que eu nem imaginava que ia fazer e ela tá pegando esse projeto para fazer a loja. Isso em 2011. Em 2012, eu consegui passar por um outro processo seletivo nessa unidade onde eu trabalhava. Por quê? Porque eu sou uma pessoa inquieta. Eu já estava naquele setor e quando eu já aprendia tudo naquele setor, eu ficava inquieta. Falei, não, isso não é pra mim, eu preciso fazer outra coisa. Eu ficar nesse setor aqui direto não dá. E quando eu olhava pro lado, era a recepção, era assim, né? Eu trabalhava aqui, tinha uma pessoa do meu lado, tinha outra aqui e o outro na porta, que era uma recepção onde a gente trabalhava com dinheiro, marcação de consulta, em uma unidade. Eu já estava lá já há uns 3 a 4 meses, a moça do meu lado já tinha 4 anos que ela estava na mesma função. A outra moça aqui já tinha uns 10 anos e a outra parte tinha uns 3 anos. Eu falei, meu Deus do céu, como que a pessoa consegue ficar tanto tempo em uma mesma função? Tem gente que consegue, tem gente que gosta, né? A vida inteira trabalhar na mesma unidade, trabalhando na mesma função, fazendo tudo mesma coisa, mesmo dia. Pra mim não dava. E naquela época eu falei, como que eu vou fazer? Né? A única solução pra mim que tinha é fazer processo seletivo dentro dessa instituição, que ela é grande, pra ir pra uma outra função, pra ganhar mais, pra eu entrar na faculdade. Foi assim que eu fiz. Eu fiz um processo seletivo pra ir pra uma outra unidade que era dessa empresa, tudo aqui em Campos mesmo. E eu consegui passar também e fui para essa unidade. Quando eu fui para essa unidade, eu já ganhava um pouquinho a mais. Só que ainda não dava para poder pagar a minha faculdade. Foi aí que eu consegui o FIES. Então eu entrei na faculdade fazendo o FIES, ganhando um pouquinho a mais nessa unidade. Paralelo a isso, estava fazendo faculdade e estava divulgando as coisas na internet da igreja, que foi em 2012, vamos lá na foto. Tudo é foto, gente. Achei essa foto. Essa foto aí foi de 2012, quando eu comecei não, tava divulgando as coisas na igreja e tava aumentando, né, o público dos jovens no Facebook. Isso em 2012. Paralelo que eu tava trabalhando na instituição e já fazendo faculdade nessa época, no primeiro ano de faculdade. E essa foto aí foi quando a gente começou a divulgar muito na internet, no Facebook, isso na época, 2012. Aí, tá vendo aí essa blusa? Foi a minha irmã quem vendeu essa blusa, mas esse slogan e esse logo foi meu esposo que criou na época, junto com meu cunhado. A gente criou esse negocinho de colocar mouse. A gente fazia muita divulgação na época no Facebook. Era perfil ainda na época, nem existia página. E tinha muito público. Tinha tanta gente que as pessoas de outras igrejas queriam comprar as nossas blusas, os nossos negócios que a gente divulgava, acompanhava muito. As pessoas começavam a conhecer da gente da outra igreja. Vocês são lá do Joraeg, do Facebook. Gente, o Facebook era mato, né? E a gente já tinha mais de 30 mil pessoas na época do Facebook. Só que acontece que muita gente tem uma mentalidade diferente, né? Você faz uma coisa hoje, a pessoa olha pra você, você postar na internet,
você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Nossa, isso é errado, coisa de internet, coisa de criança. Isso na época, né? Hoje em dia as pessoas já mudaram a mentalidade. Facebook, coisa pra criança, brincar, relacionar, conversa, fofoca. Não é coisa pra postar coisa de igreja. Essas pessoas tinham essa mentalidade na época, lá da igreja. Hoje eu penso assim, eu fiquei muito triste na época, fiquei arrasada, porque a gente foi proibida de publicar as coisas no Facebook, divulgar a rede dos jovens na internet. E hoje eu entendo que era mentalidade pequena, né? Não sabia que a internet era o futuro, só fui aprender isso ano passado. As mesmas pessoas que me julgavam na época que eu tava publicando as coisas no Facebook, tive que se render, né, à internet. Mas não é pra criticar as pessoas, porque é a mentalidade dela. Então, às vezes, a gente tá naquela mentalidade ali, ó, não, tem que fazer só isso aqui. E não abre o horizonte, não abre a cabeça, não tem essa mudança de mentalidade de fazer coisas diferentes, para alcançar coisas diferentes. Então, a gente cresceu muito nessa rede aí do JF da igreja. Às vezes uma pessoa da sua casa não valoriza o que você faz, às vezes o seu esposo não valoriza o que você faz, às vezes alguém que fala assim, nossa, isso não vai dar certo, isso não vai crescer. Você pode até pensar assim, nossa, a pessoa não tem... É porque ela não tem a mentalidade. A mentalidade dela tá em uma outra frequência, né? Tá naquilo ali, não, eu tenho que fazer só aquilo, eu tenho que ser só aquilo. Não abre a cabeça e fala assim, nossa, eu tenho outras possibilidades. Eu já sabia disso lá em 2011, que a internet era o futuro. Mas as pessoas da época da minha igreja não tinham essa mentalidade. Mas tem outras pessoas que valorizavam isso, né? Eu fui convidada na época, em 2012, para administrar o Facebook de uma outra igreja que faz eventos até hoje. Até hoje eu ajudo eles nas fotos e nos vídeos que eu tenho foto, tudo eu tenho foto, gente. Então, aí essa igreja me convidou para poder fotografar as coisas lá da igreja, administrar o Facebook, a página dele. Às vezes umas pessoas vão achar pra você e falar assim, nossa, você tá fazendo isso errado, isso não vai dar certo. Mas outra pessoa vai olhar e vai ver potencial em você. Foi aí que aconteceu. Tá desfocada a foto. Ai, eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, será que todas as fotos... Essa aqui, que também remete a isso, porque isso aqui foi lá na praia, né? Essa igreja fica lá na praia, Santa Clara, e eu tava com o computador aí fazendo alguma postagem para a igreja. Isso com a internet péssima, gente. Às vezes eu tinha que pegar o computador que não tinha internet ali, ir pra casa de alguma pessoa lá da igreja, dessa região, pra postar às vezes as fotos, as artes que a gente fazia. Isso aí lá na praia. Isso aí foi em 2012. Foi em 2012 essa foto aí que a gente começou a divulgar mais para essa igreja. Em paralelo a isso, eu tava, né, fazendo faculdade, trabalhando nessa unidade. Ai, volta, gente. Paralelo a isso, em 2012, né, vamos raciocinar. Eu tava lá fazendo as publicações para a igreja, principalmente na época do verão, e eu tava estudando e fazendo faculdade. Isso foi até 2015, né? 2015 eu continuei estudando, trabalhando nessa unidade o dia inteiro, fazendo faculdade à noite, e no final de semana eu fazia as coisas da igreja, postava no final de semana da praia, porque essa unidade fazia da praia e depois eu não fazia mais daquela outra igreja que me proibiu de fazer as postagens lá da igreja. Aí acontece, em 2015, a minha irmã ficou grávida, né? E eu já tirava foto há 5 anos dessa unidade, dos eventos. Essas fotos, gente, depois eu compartilho, porque ficou turva pra vocês. Fizeram banner, fizeram cartaz, até o outdoor utilizavam essas fotos para poder divulgar a programação da igreja. E foi muito legal. Em 2015, a minha irmã ficou grávida e eu queria fazer um ensaio dela, né? Tirar umas fotos dela e tal. E eu tinha essa primeira câmera aqui, ó. Vou pegar pra vocês aqui. Essa aqui foi minha primeira câmera. Super zoom na época. Eu tô vigiando a hora, porque eu acho que só tem uns 1 hora de live pra eu gravar. Foi meia hora.
Essa aqui foi minha primeira câmera. Isso aqui foi em 2012. Eu fiquei de 2012 a 2015. Como eu não fazia nada profissional, fazia só as coisas da igreja, eu usava essa câmera aqui. Aí em 2015, a minha irmã ficou grávida, eu queria fazer umas fotos nela. E a câmera, com o tempo, gente, vai perdendo a qualidade. Você vai sentindo que o sensor vai perdendo a qualidade. Aí eu adquiri essa aqui, ó. A T5i na época, mas nome não importa pra vocês. Pra poder fazer o ensaio da minha irmã. Foi que eu fiz o meu primeiro ensaio, né? De gestante. Eu tenho foto aqui. De gestante em 2015 pra ela. Na época eu não trabalhava, né, com foto ainda. Eu comprei a câmera pra fazer o ensaio pra ela e pra melhorar a qualidade de foto lá pra igreja, onde eu divulgava eles no Facebook. O que acontece? Amigas dela gostaram das fotos e eu fui fazer das amigas delas. Amiga da amiga foi fazendo, amiga da amiga, entendeu? Começou assim na parte de fotografia, em 2015 isso. Aí, paralelo a isso, em 2015 eu fiquei de 2012 a 2015 fazendo o quê? Faculdade, né? Eu fiz a faculdade de administração, né? E eu fiquei nesse tempo todo estudando e trabalhando. E isso, final de semana, em 2015, que eu comecei a fazer as fotos no final de semana. Gente, você imagina em 2015, eu fiquei louca. Eu fiquei assim, mentalmente, tá? Eu trabalhava de 8 às 5, entrava na faculdade de 6 à meia-noite e o final de semana tava bombando na parte de fotografia e ainda tinha um TCC pra fazer, tá? Ainda tinha o TCC não era o problema, o TCC era aquelas regrinhas do TCC que tem que escrever assim, tem que escrever assim, não pode dar sua opinião, aquela chatice que é aquelas regras do TCC. Foi lá em 2015 o meu TCC foi sobre marketing digital. E eu falei na época a diferença da divulgação do marketing na internet e do marketing na televisão. Cada vez mais ia crescer a divulgação na internet e cada vez menos ia diminuir nas outras redes, né? Jornal, revista, auditor. Foi o que aconteceu, né, gente? Principalmente ano passado, que as pessoas só foram se alertar pra internet ano passado. Aí acontece, 2015, né, eu também estava trabalhando ainda na instituição, me formei. Eu falo que eu me formei e abri minha empresa de fotografia. Me formei. Ai, gente, eu não sei por que essas fotos estão saindo turva. Eu acho que eu dei o print muito grande. Eu me formei em 2015 e abri praticamente a minha empresa de fotografia em 2015. Deixa eu trocar aqui outra foto. Vê se você consegue. Essa aqui foi minha primeira festa infantil que eu fiz em 2015. Primeira festa infantil que eu fiz em 2015. Essa foto minha aí, ó, foi a transição. Quando eu comprei essa câmera aqui. Eu tirei a foto com essa câmera aqui em 2015. Em 2016 eu precisava... Eu queria já sair dessa unidade onde eu trabalhava. Só que acontece, eu tinha que casar, né, gente? Eu já tava namorando já há 8 anos. A gente casou, só que eu não tinha condições financeiras. Deixa eu cadê a foto do casamento? Não tinha condições financeiras, vai sair tudo. Não tinha condições financeiras de sair da unidade onde trabalhava pra empreender só na fotografia, né? Só que antes de 2016, né, nesse período que eu fiquei trabalhando na instituição até 2015, gente, tá confuso pra vocês? Vou raciocinar depois pra você, tirei até por você. Nesse tempo que eu fiquei trabalhando de 2012 a 2015, quando eu comecei a fazer faculdade, eu também já estava agoniada naquele setor onde eu estava, né? Eu queria ir para outra unidade, que eu já não aguentava mais aquele setor. E eu fiz um outro processo seletivo e fui para uma outra unidade antes de 2015. Lá para 2014 eu fui trabalhar já numa outra unidade dessa instituição que eu fiquei até 2018. A gente vai chegar lá. Aí a gente casou em 2016, eu não tinha como sair dos meus CLT, da minha unidade CLT, e trabalhar só com fotografia. Por quê? Porque eu precisava montar o meu apartamento. Hoje eu tô aqui, ó, no escritório, onde a gente reformou ele todo, então eu tive todos os gastos. Eu não fiz festa de casamento, eu fiz
né? Tá aí a igreja, e depois a gente fez uma viagem. E eu precisava arrumar todo o apartamento, fazer obra. Eu não tinha como sair da unidade que eu trabalhava, né? Do CLT. Meu esposo conseguiu sair em 2016, quando a gente casou, ele saiu porque eu precisava de uma pessoa para poder editar as fotos. Então, ele que sempre editou minhas fotos aqui da minha empresa. Então, ele conseguiu sair do CLT em 2016 e eu continuei ainda trabalhando nessa unidade até 2018. Só que tudo não foi fácil, né, gente? Ó, deixa eu te mostrar aqui o meu quarto quando a gente começou, né? Quando a gente começou a trabalhar com fotografia lá em 2012, esse aí era o quarto meu na época, lá de casa. Eu tava estudando pra faculdade, isso aí na época. E olha onde a gente começou, né? Olha onde meu escritório. A mesinha, simples. Eu tava ali estudando, na hora de estar deitada. Fazia as coisas lá, tudo no meu quartinho, lá na minha casa. Ó, olha essa mesa aí. Meu primeiro computador, a gente começou a trabalhar com ele, ó, o ventilador. Essa época aí era um Facebook, a gente tava divulgando alguma coisa no Facebook na época. E esse computadorzinho, coitado, ficou. Eu tenho ele até hoje, ele tá ali. Eu uso ele até hoje pra fazer outras coisas, né? Pra selecionar foto, pra edição ele já não aguenta mais. Aí a gente começou nisso, nesse computador. E aí meu esposo saiu em 2016, a gente já tava aqui já, né? Nessa casa. Isso aí foi quando eu era solteira. Deixa eu ver se tem mais foto. Essa sou eu. No meu escritório, na minha casa, gente, ó. Isso foi também lá em 2012, 2013. Lá no meu cantinho, né? Meu quartinho pequenininho. Eu fazia faculdade. Aí meu esposo trabalhava, na época era namorado. Trabalhava o dia inteiro. Ele ia lá pra minha casa fazer as edições das fotos, né? E lá pro 2015, ele fazia as edições à noite lá e quando eu tava na faculdade. E no final de semana a gente tirava foto. Por que eu queria mostrar isso? Porque às vezes a pessoa vê, olha, nossa, como que ela tem essas coisas? Mas não sabe aonde a gente começou. Começou lá atrás, lá no meu quarto, pequenininho, fazendo a edição. À noite, trabalhava o dia inteiro. No final de semana fazia foto, era uma doideira, gente. Aí em 2016 a gente casou. Ele saiu do emprego para poder trabalhar na edição das fotos. E eu fiquei nessa luta interna minha, né, de 2016 até 2018, querendo sair do CLT. Gente, eu tava mal já. Eu sabia que eu precisava sair para poder crescer a minha empresa, porque eu sou uma pessoa agoniada. Tem gente que foi feito para CLT, né? Trabalhar todo dia, naquele horário, cumprir aquele horário, receber aquele mesmo salário todo mês. E tudo bem, tem pessoa que se sente bem com aquilo, que gosta daquilo, que gosta de ter aquele conforto, né? Estabilidade não tem, né? Porque qualquer dia a pessoa pode mandar embora, você não tem estabilidade. Mas aquele conforto, né? Que o CLT dá, para algumas pessoas é válido aquilo. Para mim, não. Eu sempre fui inquieta. Eu nunca gostei, tipo assim, de ficar no mesmo setor ao mesmo tempo. Por isso que eu tive várias oportunidades dentro dessa empresa de mudar de setor, fazer processo seletivo e mudar. Fazer processo seletivo e mudar. E eu ficava agoniada. Falei, gente, por que eu sou assim? Né? Por que eu não contento com o setor que eu tô, com aquela remuneração que eu ganho? Eu não me ficava satisfeita, gente. Tava agoniada já, todos os setores que eu trabalhava. Aprendi aquilo, já tava agindo, já não tinha mais saindo da zona de conforto, né? Eu queria já sair. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar em vários setores. Quem é da minha época aí, que passou pela live e trabalhou comigo, lá sabia que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhei em quase todos os setores, né? Nessa última função que eu tive, eu ia em quase todos os setores, que eu trabalhei no setor de patrimônio a minha última rodada na instituição. Então eu ia em vários setores, eu conhecia tudo, já que eu já tava saturada, já não tava aguentando mais. Mal mesmo, gente, ficar mal, de vir pra casa chorando, porque queria trabalhar, né, na fotografia, queria empreender a minha empresa e eu não conseguia sair né, do CLT porque eu precisava fazer um fluxo de caixa. Né? Nem é você sair do CLT, eu vou sair amanhã, acabou. Não, né, gente? Eu tinha uma empresa, eu tinha um negócio para poder administrar, contas para pagar, não podia sair assim. Então eu precisava fazer um fluxo de caixa para que eu pudesse trabalhar tranquila durante os meses, né? Porque fotografia
É muita criatividade. Eu não posso ficar preocupado nas coisas que eu tenho que pagar, né, naquele mês. Eu preciso receber aquele mês aquele cliente para pagar as contas. Para mim não rola isso. Eu tenho que ter um fluxo aí de caixa. Na época eu precisava de um fluxo de 6 meses para poder movimentar a minha empresa, porque o meu esposo já estava trabalhando comigo. Então eu já tinha ele trabalhando comigo, seria eu vir trabalhar, né, na minha própria empresa que a gente criou. Foi o que acontece. Em 2018 eu já não estava aguentando mais. Assim, no meu limite de chorar todo dia, indo para trabalhar, voltava, fazia meu trabalho que tinha que fazer, gente. Mas eu voltava chorando. Aí eu conversando com um dos amigos meus na época desse último setor que eu tava trabalhando, eu falei com ele, eu tô querendo sair, tô querendo pedir demissão, eu não tô aguentando mais, né? Mesmo que eu não tinha um dinheiro X guardado. Ele falou assim, Bruna, aguenta um pouquinho, que eu vi, né, eles falando que eles vão te demitir. Nossa, aquilo, gente, foi um alívio no meu coração. Eu falei, cara, eles não querem me demitir. Nossa, não sabe o presente que eles me deram quando eles falaram que iam me demitir. Uma coisa que eu já tava orando desde 2016, desde quando eu casei, querendo sair. Eu fiquei 4 anos ainda aguentando o emprego e trabalhando por fora com a fotografia. Aí em 2018, em setembro de 2018, vai fazer 3 anos agora, eles me demitiram, eles me deram esse presente, porque eu não tava conseguindo pedir pra sair. Quando eu tava pensando em realmente pedir, esse amigo meu falou, segura um pouquinho que eles vão te mandar embora. E foi um presente na minha vida eu ter saído do CLT, gente. Um presente. Porque a partir daí, comecei a crescer cada vez mais, né? E eu queria mostrar essa pra você, a minha história passada, né? Porque eu comecei lá em 2011. Na verdade, em 2011 eu tava estudando ainda, fazendo curso técnico, depois fui fazer faculdade. Fui trabalhando com administração, né? Na carreira de CLT e formando a minha empresa por fora. Sempre divulgando a minha empresa nas redes sociais, então eu estava sempre presente na rede social, mas só que eu não sabia, tipo assim, divulgar corretamente, sabia? Em 2018, quando eu saí, eu comecei a focar demais na internet, né? Focar muito na internet, então eu divulguei muito. 2019 foi o ano que eu mais trabalhei, né? Eu trabalhei muito em 2019. Fui pra São Paulo, fiz curso, tem foto, vamos lá. Vamos caçar a foto aqui, ó. Fui pra São Paulo. Ai, gente. Agora ficou boa. Fui pra São Paulo, fiz o curso de fotografia lá, o Ed Brasil, que tem. São uma semana. Foram 3 dias de curso lá. A gente ficou uma semana lá em São Paulo. Foi um ano que eu trabalhei muito. Fui pra feira. Feiras. Deixa eu achar. Eu tenho foto. Tenho foto pra comprovar tudo. É bom, gente, vocês aí que empreendem, tirar foto de tudo que você faz, sua jornada, divulgar muito para o seu público daquilo que você está fazendo. Isso aí foi a feira em 2019, eu fui para várias feiras aqui em Campos, divulgar a minha fotografia em feira. Em 2019 eu divulguei muito também na rede social, foquei demais no Instagram, mais no Instagram do que no Facebook, né? Eu comecei divulgando no Facebook lá atrás, né? Só que aí com o surgimento do Instagram eu comecei a divulgar cada vez mais em 2019. Essa aí é um trabalho, né, com a fotografia que a gente começou a fazer em 2017, que é edição de vídeo para quem tem canal no YouTube. Então em 2017 a gente começou com a Mariana Cabral, e isso trabalhando, tá, gente? Trabalhando lá na unidade, fazendo fotografia, e a gente começou a produzir os vídeos do canal dela. E hoje ela tem quase 200 mil pessoas no canal dela. E foi uma oportunidade muito bom, porque eu sempre sabia que a internet era onde as pessoas deveriam estar para divulgar seus trabalhos. Na época, em 2017, o que estava bombando mais era o YouTube. Hoje, a gente sabe que o que está mais bombando é o Instagram. As pessoas, grandes YouTubers estão não deixando de postar. Estão postando menos no YouTube agora para divulgar mais aqui no Instagram. Então, em 2017, antes de eu sair, eu comecei também a trabalhar com essa unidade de edição de vídeo para YouTube. Por que isso? Para poder dar esse paralelo em 2020. Aí chegou 2020, a minha agenda estava lotada, né? Porque eu trabalhei muito em 2019, eu saí do CLT em 2018, trabalhei muito em 2019, divulguei muito meu trabalho, fui para várias feiras, lotei a minha agenda. Janeiro, fevereiro de 2020 já tinha feito vários casamentos, várias festas. Aí chegou a pandemia.
Aquela loucura que todo mundo viveu de remarcações, lá, lá, lá. Só que acontece, em 2019 eu tinha fechado um contrato com uma empresa do Rio, que eu ia fazer as edições deles, edições de vídeo, né? E essa empresa do Rio, eles fazem cursos online. Então, em 2020, eu foquei, né, nas remarcações que todo mundo teve que fazer na vida, nos ensaios de gestante. Eu fiz muito ensaio de gestante em 2020. E essa empresa do Rio, que através dela a gente fechou mais uma empresa de São Paulo, que era fazer cursos online. Eles dão cursos online. E cursos grandes, gente, de faturamentos milionários, né? Vamos dizer assim. Então, eu trabalhei muito nesse bastidor dessas duas empresas, fazendo, promovendo eles através dos vídeos, né? Editando os vídeos deles para eles divulgarem nas redes sociais, nos anúncios e nos cursos online deles. Só que aí em 2020, inquieta do jeito que eu sou, o que a gente pode fazer mais, né? Eu tava fazendo os ensaios de gestante com essas empresas que eu ficava de madrugada, editando os vídeos que eram loucura, os lançamentos que eles faziam. O que a gente pode fazer mais? Inquieta do jeito que eu sou, a gente começou a pesquisar o quê? A gente que eu falo aí, meu esposo, tá, gente? Depois eu conto a trajetória com o meu esposo, que ele me apoia muito. Mas eu sei que muita gente aí não tem apoio, né? Da família, do esposo, para poder empreender, para poder crescer. Aquelas pessoas que eu falei que tem a mentalidade pequena, igual a igreja lá que eu divulgava as coisas na internet em 2011, achava que aquilo era brincadeira. Eu entendo que muitos de vocês aí tem essa vontade de empreender, mas às vezes o esposo não apoia, às vezes alguém da família não apoia, acha que é brincadeira, acha que é ser blogueira, entendeu? Eu entendo isso. Eu tive muito apoio do meu esposo, mas tem gente que não tem esse apoio. Por isso que eu queria dar esse paralelo àquela igreja que não acreditava no Instagram. No Instagram não, no Facebook, não acreditava na internet na época. Mas era aqui, ó, mudança de mentalidade. Às vezes as pessoas tem gente que só muda a mentalidade quando acontece alguma coisa. Por exemplo, em 2020 aconteceu tudo isso que a gente viveu. Então, quem não estava na internet não conseguiu vender, não conseguiu se divulgar. Muitas lojas fecharam, a gente viu aí, porque não estava na internet. Mas a pessoa às vezes só muda quando dá aquele pack, né? Não antecipa as coisas, né? Não começa a analisar as coisas. Gente, daqui pra frente hoje, né? Eu falei do meu TCC de marketing, né? Em 2015. Foram o quê? 6 anos isso. O marketing ainda é um bebezinho. Tem muito para crescer ainda. Então, por isso que eu foco em vocês para estar na internet divulgando o trabalho de vocês, tá? Só esse paralelo aí. Deixa eu voltar aqui. Eu tava onde? Em 2020. Aí, eu, né, inquieta, começamos a pesquisar locais pra gente abrir um estúdio. Desde março de 2020, procurando local. Eu queria um local que fosse acessível para vocês, caso da pandemia, não poderia ter em sala comercial, porque todo mundo quer loucura, não sabia como é que era a pandemia, como é que tratava, né? Aquela loucura, todo mundo já sabe. Aí a gente conseguiu achar esse local aqui e só fomos abrir ele, pegar a chave em setembro de 2020. Olha só, se a gente for pensar, olha o que aconteceu. Setembro de 2019, eu fui mandando embora, né? De 2019, eu peguei esse contrato com essas empresas lá do Rio para fazer as divulgações dele. E em 2020, setembro de 2020, nós pegamos o estúdio para fazer o quê? Para poder ter uma experiência melhor com o nosso cliente, poder fazer os ensaios de gestante em um lugar onde a gente podia controlar, né? Quem entrava, quem saía, a higienização era tudo que eu fazia. Então foi em setembro de 2020. E em 2 meses a gente montou tudo, gente. A gente comprou ar-condicionado, sofá, cama, cortina. A gente investiu bastante no estúdio pra gente fazer o Natal, que foi um sucesso, gente. Deixa eu ter foto. O Natal. E foi um sucesso o nosso Natal. Que em 2 meses, eu divulgando o meu estúdio, a gente fez um Natal que vendeu praticamente todas as vagas que a gente tinha. E eu fiz uma decoração mais simples na época, né? Eu não queria colocar árvore, porque eu já tava gastando muito. Eu gastei muito pra poder fazer o estúdio. Você imagina, um ar-condicionado. Só um ar-condicionado é 2.000 e pouco. A cortina, a cama, o painel de madeira, 2.000 e pouco. Se fosse somar tudo, não tinha como comprar árvore.
Então eu fiz uma decoração mais simples e vendemos bastante as vagas do ensaio de Natal em 2020. Voltando pra cá. Aí acontece, em 2020, né, a gente continuou trabalhando com o estúdio, trabalhando com a edição de vídeo aqui de Campos da Arquiteta e com as empresas lá do Rio e São Paulo. Aí em dezembro de 2020, essa empresa encerrou o contrato com a gente, porque eles estavam precisando de uma pessoa fixa lá com eles para poder fazer a gravação e a edição, não só mais a edição, porque eles cresceram bastante em 2020, porque eles estavam na internet divulgando os cursos deles. Então cresceram muito, então precisava de uma pessoa fixa lá. Então nós encerramos nosso contrato com eles e eu fiquei super mal na época também, que eu falei, nossa, agora a gente tá com um estúdio, né? No começo da pandemia, 2, 3 meses, e fiquei com medo. Fiquei, gente, né? Quem não fica com medo de abrir uma empresa, né? A empresa já existia, mas tipo assim, todo mundo tava fechando as portas e a gente tava abrindo. Quem não fica com medo? Todo mundo fica com medo, né? Eu tive medo de empreender, tive medo de abrir, tive medo de tudo, né? Tudo na vida, todos os processos que eu passei, que eu contei pra vocês até hoje, eu tive medo. Eu tive medo de ir pro estágio e continuar trabalhando, indo pro estágio e estudar, medo de não dar conta. Na época eu queria ir pra faculdade, mesmo que eu tinha vontade de ir pra faculdade, eu tinha medo, será que eu ia dar conta de trabalhar, de fazer a faculdade, né? No último ano, a mesma coisa, nossa, eu tô com a fotografia, no último ano que eu falo 2015, trabalhava, fazia faculdade e investia na fotografia, será que eu vou conseguir? Entendeu? Eu sempre tive essa mentalidade pequena, que eu achava que aquilo não era pra mim, né? Que a pessoa tava conquistando as coisas, as pessoas estavam viajando. Tô falando antes de 2020, tá, gente? 2020 a gente teve uma outra mentalidade. As pessoas conquistavam as coisas, eu não ia conseguir, né? Esse apartamento que eu tenho hoje, que a gente adquiriu em 2012, né? Que a gente foi pagando ele na planta, eu achava que eu não ia conseguir pagar, né? Eu não ia conseguir ter esse apartamento que eu tenho hoje, né? Se a Bruna, lá de trás, dessa foto aqui, ó, essa Bruna aí, lá de trás, nunca ia imaginar que hoje eu ia ter um apartamento, que eu ia ter uma outra casa, né? Eu pago uma outra casa, que é o nosso estúdio, todos os gastos do nosso estúdio, com o nosso trabalho com a fotografia, com nossa empresa de empreender, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter tudo que eu tenho hoje, tipo assim, um apartamento, o nosso estúdio cada vez mais está crescendo. Como? Eu não imaginava, né? Mas eu nunca fiquei parada. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, eu sempre queria mudar, eu sempre queria fazer, mesmo com medo, né? Eu nunca deixei, tipo assim, o CLT me moldar, tipo assim, eu tenho CLT, eu vou viver aqui nesse CLT, eu vou ganhar só X por mês, porque é isso que a vida tem pra mim. Não. Eu sei que sempre vai ter uma pessoa que vai ganhar mais do que eu. Sempre vai ter uma pessoa que vai ganhar mais que você, que se você vai ficar se comparando, nossa, aquela pessoa X, nossa, com a minha idade, ela já tem tudo aquilo que ela conquistou. E se você olhar, sempre vai ter uma pessoa que tem menos que você, né? Se a gente analisar, sempre tem uma pessoa que tem mais, sempre tem uma pessoa que tem menos. E aí, se a gente ficar se comparando com outra pessoa, a gente não sai do lugar. Porque a gente fala, nossa, ela conseguiu, mas porque ela tinha um pai que pagava as coisas pra ela, porque ela tinha isso, ela tinha dinheiro. E não, gente, a gente pode começar com aquilo que a gente tem, né? Eu comecei lá atrás, em 2011, com o celular na época que a gente tinha. Hoje a gente tem aqui, ó, na palma das nossas mãos, um celular que a gente pode divulgar o nosso trabalho, principalmente na internet, né? Principalmente na internet não, principalmente no Instagram, né? A gente tem um celular na palma da mão que a gente pode fazer um story todo dia, a gente pode tirar uma foto para divulgar o nosso trabalho, a gente pode fazer várias coisas para poder crescer. O nosso trabalho tá aqui, ó, nossas mãos, né? Antigamente você tinha que divulgar em outros meios de comunicação. Hoje a maioria das pessoas estão aqui. Então, se você divulgar de forma correta, de você criar um conteúdo interessante para o seu público, você vai crescer, tá? Eu tô falando disso porque eu sou apaixonada pro marketing, de você divulgar seu trabalho para você crescer. Lá atrás, já fazia isso, divulgando as coisas da igreja, né? Na época, sem intenção, tipo assim, de crescer, de divulgar. Não, eu fazia isso porque eu gostava.
Eu amava fazer aquilo pra igreja, por mais que muitas pessoas achavam que aquilo era demais, não era coisa de criança, que não era dar certo. E as pessoas mudaram a sua mentalidade agora em 2020, né? Muita gente que torcia o nariz pra rede social teve que estar na rede social ou divulgando o seu trabalho, ou assistindo alguma live da igreja, ou assistindo algum curso, né? Então, a internet tá aí. Por que eu queria mostrar a minha história pra vocês? Né? Porque às vezes a pessoa me vê só como Bruna, a fotógrafa. Ah, aquela Bruna fotógrafa. Mais que eu amo a minha profissão, hoje eu sou muito conhecida aqui em Campos, né? Eu sou muito grata por isso, por eu comecei lá atrás. Só que vocês não sabem de onde eu comecei, né? Então, por isso eu quis mostrar minhas fotos, da onde eu comecei, como eu comecei a empreender. E não para por aí, né, gente? Eu tô aqui agora em 2021, né? Eu falei tanto em data que eu já tô me perdendo que ano que eu tô. Tudo que eu fiz lá atrás me trouxe até hoje, né? O que eu tô fazendo hoje, agora, para eu crescer cada vez mais. Então, é esse o objetivo desse Instagram, né? É para poder ajudar vocês. Por quê? Eu trabalhei muito nos bastidores, né? Dessas empresas, sempre promovendo algo, né? No bastidor da igreja, no bastidor dessas empresas de São Paulo, do Rio, divulgando ele, nos bastidores das pessoas, né? Eu sempre tive a minha empresa de fotografia, né? Às vezes eu dava muitas dicas a essas pessoas que estavam próximas, principalmente quem ia fazer foto profissional. Eu falava, ó, fica legal você postar isso, fazer um stories, né? E sempre dava aquelas dicas soltas para as pessoas que tinham contato comigo. E esse ano eu tive essa mudança de mentalidade para eu sair dos bastidores, né? Colocar minha cara a tapa aqui e passar o meu conhecimento com vocês para que vocês possam crescer, tá? Porque eu vejo muito potencial de muita gente aí, né? Muitas lojas que eu faço foto, muitas pessoas que eu fiz foto esse ano em empresa, empresarial. Que eu falo empreendedora, gente, a maioria das pessoas podem ser empreendedora, ó. Quem trabalha com serviço, eu sou uma dentista, sou empreendedora, se você tem um negócio, você é dentista, você é empreendedora. Sou arquiteto, sou empreendedora, se você não trabalha para outra, né, um outro escritório, se você trabalha para você, você é empreendedora. Então vocês têm muito potencial na palma das suas mãos aí para vocês divulgarem seu trabalho, para vocês crescerem. Às vezes a gente fica preso, né? Eu não tenho venda, eu postei lá uma foto, não vem ninguém, né? Eu postei um stories, não vem ninguém. São estratégias que a gente tem que ter no Instagram continuamente para poder postar o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho. Mas, primeira coisa, né, para vocês fazerem isso a partir de hoje, que era a mensagem da live hoje, mudança de mentalidade. A gente só consegue fazer algo a partir de mudança de mentalidade. A partir que a gente muda a nossa mentalidade, fala assim, nossa, se eu divulgar todo dia meu trabalho de formiguinha, tá, gente? É um processo. Olha quantos anos que eu tô divulgando na rede social, não o meu trabalho em si, mas para as outras pessoas também. 11 anos, né? Desde 2011 até hoje, divulgando na rede social, seja no Facebook, na época, né, que existia Facebook, hoje é mais o Instagram, que tá aqui divulgando, promovendo mais o trabalho das pessoas. Então, eu trabalho de formiguinha, todo dia, fazendo um pouquinho, mas pensando na mudança da mentalidade. Se eu mudo a mentalidade, eu mudo a minha vida, né? Se eu ficar pensando naquela mesma coisinha, eu vou ter aquela mesma coisinha. Se eu tiver uma outra mentalidade, eu vou buscar isso, meios para que eu possa crescer. Então, esse Instagram aqui, né, é para ajudar vocês, empreendedoras que querem promover o seu negócio na rede social, divulgar a sua marca aqui na rede social. Então, eu quero dar vários conteúdos para vocês, várias dicas para vocês promoverem a sua empresa, seja em foto, em marketing, em brand, que eu vou falando com vocês aqui nesse Instagram, tá bom? Então, por isso que eu fiz essa live, para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Eu vou deixar salvo aí, porque eu não tenho ninguém aqui me assistindo, tem 2 pessoas, mas não importa, porque o objetivo é esse, é uma aqui, ó, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. As pessoas me conhecem como uma fotógrafa, né? Outros conhecem como da igreja, outros me conhecem, estou comigo. Mas agora eu quero sair do bastidores, botar minha cara aqui, ó. Eu vou fazer mais lives com vocês, nem que tenha só uma pessoa me assistindo. Que eu quero poder ajudar vocês a crescerem o negócio de vocês. Porque eu sei
que o Instagram, a internet em si é o meio de vocês divulgarem o trabalho de vocês de forma constância, todo dia, um pouquinho cada dia. Tem várias estratégias, né? Que assim vocês vão crescer no trabalho de vocês, tá? Porque eu comprovei isso, né? Em 2020 eu divulguei muito no meu Instagram profissional, né, gente? No meu de fotografia. Lá tem quase 7.000 pessoas. Mas eu não quero falar com vocês de quantidade de seguidores, né? Eu quero falar com vocês de ter um público fã, um cliente fã de vocês, que vocês consigam vender pra ele. Porque às vezes não adianta nada a pessoa ter vários seguidores e não conseguir vender pra eles, tá? Então é isso, esse conteúdo que eu quero trazer aqui pra vocês.